Pessoal, boa noite. Hoje é o dia 17 de agosto de 2025, por volta aí das 20 horas. Hoje estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre pessoas controladas. Pessoas controladas por esse cara aqui. Essas pessoas controladas são o que as pessoas chamam de bruxos, né? Só que bruxos para mim são pessoas controladas. Não importa se essas pessoas são controladas através de uma tecnologia muito avançada ou um demônio que chega na pessoa e se aproxima dela e incorpora. Eu acredito que é através de uma tecnologia muito avançada, né? Mas pouco importa. Pouco importa se é através de tecnologia, se é através de encosto. O importante é que existe essas pessoas controladas por esse ser. Então estou fazendo esse vídeo aqui porque tem pessoas, né, que não acreditam que existam essas pessoas controladas, né? Eu sei que é muito difícil alguém acreditar nisso, porque antes de eu passar pela experiência de um ataque espiritual, eu também não acreditava. Eu não acreditava de jeito nenhum. Se alguém me falasse isso, eu falava, pô, mas é loucura. Não existe de jeito nenhum. Porque, para mim, bruxos, né? A gente foi ensinados que bruxos foram mitos, né? Bruxos eram apenas mito, né? Que bruxos não existiam. Mas depois desse ataque espiritual, eu vi que isso é real, né? E sem esses bruxos aqui, sem essas pessoas controladas aqui, o mundo espiritual ele perde o sentido, né? Ele perde o sentido, porque essas pessoas, porque esse cara aqui, ele é um principado, são eles que dominam, são os principados que dominam esse planeta, né? Porque isso aqui nós estamos num planeta de trevas, né? E só que para dominar esse planeta, esse cara aqui precisa dominar pessoas. E para dominar pessoas, ele precisa dominar o cérebro humano. Então, é, esse cara aqui, ó, esse olho aqui, esse principado, ele sabe muito sobre o cérebro humano, cara. Ele sabe tudo aí e mais um pouco. O cérebro humano é a oficina dele, é onde ele trabalha. Não é à toa que existe aquele ditado, cabeça vazia é a oficina de Satanás, né? Porque é no cérebro humano onde ele trabalha. E ele conhece muito sobre o cérebro humano e, e manipulando o cérebro humano, ele consegue robotizar pessoas. E quando ele robotiza pessoas, essa pessoa se torna propriedade de Satanás, ou um bruxo, né? O bruxo significa pessoas controladas, certo? Aí a pessoa fala, Lúcio, mas isso aí é difícil de acreditar, tal. Então, assim, cara, para quem não acredita, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Gostaria de fazer algumas perguntas. Se esse cara aqui, ele não tem nenhuma influência aqui no planeta, né? Se esse principado, ou os principados, que pode ser vários, porque geralmente eles não trabalham sozinhos, né? Se esses principados aqui, eles não têm nenhuma interação aqui no planeta, vocês não conseguem manipular pessoas, vocês não conseguem manipular o cérebro humano, então como que esse cara aqui, ó, como que o mundo espiritual é procurado para abrir caminhos, para fazer pacto de riqueza e fama? Porque se esse cara aqui ele não tem poder nenhum aqui no planeta, como é que ele vai abrir caminhos de alguém? Como é que ele vai fazer pacto de riqueza e fama para alguém se ele não manda nada aqui? Se ele não tem influência aqui? Se ele não tem pessoas controladas aqui? Como que é isso? Né? Como funciona isso?
Como é que ele pode fazer pacto de beleza com alguém se ele não comanda o cérebro humano, se ele não souber nada sobre o cérebro humano para retardar o envelhecimento das células? Como? Como é que ele faz? Como é que ele pode fazer um pacto da vida amorosa para você encontrar o amor da sua vida se ele não controlar pessoas para trazer essa pessoa até você? Porque se esse cara aqui ele não tem poder nenhum aqui, se ele não influencia pessoas e se não existe pessoas controladas por ele, como é que ele é procurado para esse monte de coisa aqui, até mesmo para até mesmo para colocar doenças em alguém? Às vezes a pessoa tem pessoas que gostam de fazer maldade, né? Tem muita gente aí que gosta de fazer maldade. Mas eu vou procurar lá, não sei quem, para pôr doença em fulano, e não sei o que, para destruir ciclano, né? Pô, mas se esse cara aqui, se ele não, se ele não tiver pessoas aqui controladas por ele, e se ele não tiver um domínio sobre o cérebro humano, como é que ele vai pôr doença? Como é que ele vai destruir uma pessoa? Como é que ele vai fechar caminhos? Então, essas pessoas controladas aqui faz total sentido. Eu mesmo não acreditava no mundo espiritual, porque eu falava, como é que eles vão interagir aqui? Mas depois que eu vi, que eu presenciei essas pessoas controladas, aí começou a fazer sentido para mim. Falei, não, agora é real, né? É real porque depois dessa experiência, eu vi, eu consegui encontrar como é o processo, né? Como é o processo quando ele quer abrir caminho de uma pessoa, quando ele quer trazer riqueza e fama para alguém, eu sei como é que ele faz. Quando ele quer trazer, quando ele quer deixar uma pessoa sempre jovem, né? Quando ele quer trazer um amor para a pessoa, quando ele quer colocar doenças, como é que ele faz, né? E ele conhece tanto sobre o cérebro humano, cara, que ele sabe aonde mexer. Impressionante que ele sabe aonde mexer, tamanha precisão que ele sabe, cara. Se ele quiser que o seu cabelo caia, ele já sabe aonde que ele vai tocar, aonde que ele vai mexer, e o seu cabelo vai cair naquele local, mano. Porque ele já sabe que célula alterar, ele já sabe aonde ele vai mexer. Então esse cara aqui, o cara que conhece, não é qualquer, né? Um cara que conhece. Ele também é procurado para realizar curas, né? Geralmente em doenças aí que ele mesmo coloca. Então, assim, se ele não conhece nada sobre o cérebro humano, se ele não tem nenhum poder de influência aqui no planeta, por que ele é tão procurado, né? Como é que ele pode fazer essas coisas? Porque se esse cara aqui, se ele não tem nenhuma influência, se ele não tem, se ele não controla pessoas, como é que ele pode abrir caminhos e fechar caminhos? Como é que ele pode dar riqueza e fama para alguém? Já pararam para pensar nisso? E como é que ele pode destruir uma pessoa? Isso aqui, ó. Isso aqui que eu acho mais complicado, ó. Como é que ele pode destruir uma pessoa? Cara, esse cara aqui, mano, pela influência que ele tem aqui no planeta e por essas pessoas controladas, ele pode destruir uma pessoa. Primeiro porque ele pode colocar doenças nessa pessoa, depois, depois porque ele pode destruir essa pessoa tanto financeiramente, emocionalmente, tanto na vida amorosa ou sei lá, porque ele tem controle de pessoas aqui, cara. Ele pode levar uma pessoa ao mundo das drogas, do álcool, e essa pessoa, cara, ficar numa situação muito complicada. E sem falar que ele pode controlar a mente dessa pessoa e transformar essa pessoa apenas em um robô. E essa pessoa ficar por aí vagando aí, só no consumo de drogas e álcool e assim, tá?
Eu não vou falar aqui, né, que todas as pessoas que estão aí numa situação difícil no uso de drogas é por causa do mundo espiritual, né? Eu acho que tem casos e casos, mas uma boa parte é devido a esse cara aqui. Foi isso que eu pude observar, né? Porque ele só pode oferecer essas coisas aqui, ó. Ele só pode oferecer isso aqui porque ele tem controle aqui. Ele, ele só pode oferecer essas coisas aqui porque ele controla tanto a mente das pessoas, né? E ele tem aqui pessoas controladas, certo? Ele tem pessoas controladas aqui. Porque se ele não tivesse é, esse controle da mente das pessoas, né? E se ele não controlasse pessoas, cara, ele não poderia oferecer nada disso aqui. Nada disso aqui seria feito. Entende? Porque, um exemplo, você quer abrir seus caminhos. Pô, esse cara aqui, ele pode abrir seu caminho? Mas como é que ele vai abrir seu caminho? Ele vai abrir seu caminho porque ele tem pessoas controladas aqui que é donos de grandes empresas. E a maioria das pessoas controladas aqui são consumidores, né? Então ele pode te dar consumo e pode te dar benefícios, oportunidades, né? Porque é só ele acionar a pessoas que ele tem aqui que, que são propriedade dele, pessoas controladas. Então, através dessas pessoas aí, ele pode dar benefícios, certo? Por outro lado, também ele pode dar riqueza para alguém, né? Ele pode dar riqueza. Quando ele falou para Jesus Cristo, se você me adorás, eu te darei os reinos aqui da terra. Ele poderia dar essa riqueza para Jesus Cristo? Cara, depois dessa experiência espiritual que eu tive, eu posso dizer que ele poderia dar, né? Ele tinha condições de dar. Mas se ele ia dar, eu já não sei, porque ele é mentiroso, né? É lógico que Jesus não recusou, é lógico que Jesus nunca iria aceitar, mas ele tinha condições de dar, né? É lógico que Jesus recusou, mas ele é mentiroso, né? Mas que ele tinha condições de dar, ele tinha, porque aquelas pessoas seriam apenas pessoas comandadas por eles, né? Geralmente donos, né, de estabelecimentos. Naquele tempo lá, eu nem sei que existia aí, né? Naquele tempo lá, acho que era reis, né, que comanda, eu nem sei se era a venda que falava lá, comércio naquele tempo lá, os donos do comércio. Mas assim, cara, esse cara aí, ele pode controlar pessoas. E através desse controle aí, ele comanda a economia do mundo. Certo? Então, não tem muito o que falar, né? Porque se ele não interagisse aqui nesse planeta através dessas pessoas controladas, ele não tinha poder nenhum aqui. Ó. Que poder ele teria aqui nesse planeta? Que poder ele teria? A pessoa chega e fala: Não, vou lá buscar o mundo espiritual, vou lá buscar para abrir caminhos. Mas eles não controlam nada aqui, ó. Como é que eles vão abrir caminho para alguém? Como é que eles vão fechar caminhos para alguém? Como é que eles vão pôr doença em alguém?
Porque o poder desse cara aqui, ó, são as pessoas controladas que ele tem aqui. São os braços dele. E quem são os braços dele? São os bruxos. E quem são os bruxos? Bruxos são pessoas controladas. Ou através de uma tecnologia muito avançada, né? E eu acredito que seja através de uma tecnologia avançada, né? Porque quando eu sofri o ataque espiritual, eu até pensei que houvesse assim, uma incorporação, algum demônio chegar a incorporar na pessoa e ficar grudada ali. Mas depois que eu fui estudar um pouco e fui ver que o cérebro humano ele compreende sinais elétricos, aí já. Porque sinceramente, cara, eu saí da escola sem saber que o cérebro humano é, compreende sinais elétricos, né? Porque se eu soubesse dessa informação aí, eu acho que eu não tinha quebrado tanta cabeça tentando compreender, né, o que estava acontecendo. Depois que eu fui dar uma estudada, que eu fui ver que o cérebro humano, ele compreende, né, sinais elétricos. Ele lê sinais elétricos e só compreende sinais elétricos. A partir daí já deu uma mudança de chave. Já falei, opa, sinais elétricos? Pô, mas se é sinais elétricos, então aí já começa a encaixar aí tecnologia, né? Tecnologia avançada. Mas igual eu falei, pouco importa. Pouco importa se é tecnologia avançada, se é algo que encosta na pessoa e domina a pessoa. O que importa é que existem pessoas controladas. E através dessas pessoas controladas, esse cara aqui ele tem o domínio do planeta. Eles são dominadores deste mundo de trevas, né? Através dessas pessoas controladas, né? Mas o pior de tudo aqui que eu quero falar, cara, é sobre isso aqui, ó. Né? Quando ele quer destruir pessoas, cara. Quando ele quer destruir pessoas, cara, é loucura. Porque ele vai usar os bruxos que ele tem aqui, ele vai usar essas pessoas controladas para te causar prejuízos. Para te causar prejuízo e você vai ter prejuízos enormes, cara. E vai ser complicada a sua vida aqui. Porque, cara, para ele te causar prejuízos, cara, ele vai fazer de tudo para você pedir demissão de empresa. Vai, cara, tudo que você fizer vai começar a dar errado, certo? Se você passar por algum divórcio, cara, você vai sair no prejuízo enorme. Ele vai fazer de tudo para você sair no prejuízo. Tudo que você imaginar, ele vai usar contra você. Ele vai usar o que ele tiver de pessoas ao comando dele para te dar prejuízo e te destruir, ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele vai querer ver você destruído financeiramente. Ele vai querer ver você no mundo das drogas, certo? E se você não tiver, cara, um emocional muito forte, se você não tiver um autocontrole, você as coisas vão ficar complicadas. Porque ele vai fazer de tudo para te destruir. E tem pessoas que quando chega nesse processo aqui, muitas pessoas se matam. Porque ele começa a usar pessoas de todos os lados para causar prejuízo na sua vida.
E ele controla pessoas. Muitas vezes, pessoas que estão perto de você, muitas vezes pessoas, pode ser muitas vezes até família, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu irmão, pode ser seu primo, pode ser seu amigo, pode ser não sei quem, ele vai usar contra você. Ele vai usar e você tem que ter a cabeça muito fria, né? Você tem que ter muita fé em Deus para você ter sabedoria nessa hora, certo? Porque quando esse cara aqui ele se volta contra você, por isso que muitas pessoas se matam, né? Muitas pessoas se matam por aí e são tidas como esquizofrênicas, são tidas como loucas, são tidas como. E na realidade é uma pessoa que sofreu um ataque espiritual, sofreu um ataque de um principado, sofreu um ataque de um demônio, certo? Porque ele vai usar os braços dele aqui, ó, na empresa que você trabalha, cara, onde ele puder te dar prejuízo, ele vai te dar. Onde ele puder usar aí os braços dele aí para te dar prejuízo, esse cara ele vai dar. E ele domina, né? O problema é que ele domina tudo aqui. Ele tem um domínio muito grande. Infelizmente, não tem muito o que fazer, certo? Porque a partir do momento que ele tem esse controle da mente das pessoas, é muito difícil, né? Por isso que Paulo de Tarso já falava, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal nas regiões celestiais. Porque assim, cara, quando eu sofri esse ataque aí, eu pude ver que essa citação de Paulo de Tarso ela é muito precisa, porque quando você começa a ser atacado, a tendência é você. A tendência é você. A tendência é você se voltar contra pessoas, né? Contra pessoas. Você fala, pô, mas aquela pessoa ali tá, tá fazendo algo contra mim, tá me atacando, me deu prejuízo. Só que você tem que ver que aquela pessoa ali é apenas um robô desse cara. Entende? É apenas um robô. E essa pessoa aqui está sendo usada por ele, pessoas estão sendo usadas por ele para te destruir. Só que não adianta você lutar contra essas pessoas, porque são pessoas controladas, controladas por esse cara. Entende? Então, quem ele puder usar, ele vai usar. E, e ele só tem esse domínio aí por causa de pessoas controladas, né? Porque se não fosse essas pessoas controladas aqui, cara, ele não teria poder. Como é que ele ia ter poder aqui no planeta? Como é que ele ia interagir, ia mandar aqui como se ninguém, se ele não controlasse ninguém? Se ele não pudesse, se ele não pudesse manipular o cérebro das pessoas, como é que ele ia fazer algo aqui? Ele manda aqui porque ele tem pessoas controladas. São bruxos. Só que não dá para você perceber, cara, porque são pessoas idênticas. Não tem como você perceber, não. É difícil acreditar, porque eu também não acreditava, pô. Eu só acreditei depois das experiências que eu tive. Depois das experiências que eu tive, que eu fui acreditar, né? Eu fui acreditar que aqueles bruxos que o pessoal fala, nossa, aqueles bruxos que eram idênticos às pessoas normais, né? Que geralmente tinha que existir um tribunal para saber se aquela pessoa era um bruxo ou não, porque não tem como saber.
né? Foi exatamente isso que eu vi, cara. E quando você vê, você toma até um susto. Você fala, pô, mas como é que pode? Entende? Porque são através dessas pessoas que eles comandam aqui o planeta, né? Ele comanda o planeta aí através dessas pessoas. Ele comanda aí. Ele é o governo oculto. O governo oculto. Depois nós vamos falar só sobre o governo oculto aí, como ele age, né? Então, geralmente ele usa pessoas, geralmente aí ele gosta muito de guerras, esses negócios, né? Você pode ver que o mundo aí, desde que a gente se conhece por gente, não teve um minuto de paz, né? Só guerra e acima de guerra. Porque esse mundo aqui é um mundo trevoso, certo? Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Depois a gente vamos fazer mais um vídeo aí para falar sobre o impacto que isso provoca, né? Sobre o impacto que esse controle que esses principados exercem sobre essas pessoas aqui gera um impacto. Ah, Lúcio, mas qual é esse impacto que você fala? Assim, cara, porque assim, as pessoas são idênticas, né? Não tem como você saber se é uma pessoa controlada ou não. Mas eu creio que a maioria das pessoas já são pessoas controladas. Só que não tem como você saber o aspecto, né? Qual é o aspecto desse controle? Não tem como você saber, não tem como você ver. Porque é uma pessoa normal, uma pessoa idêntica a uma pessoa não controlada. Mas você pode sentir o que? O impacto. O impacto o que? O que os sintomas que isso causa na sociedade. Esse impacto que você vai ver em forma de um conformismo. Como essas pessoas não reagem em busca de benefícios próprios, tipo em busca da classe trabalhadora, né? Tipo assim, um exemplo, se são os trabalhadores que produzem tudo, né? Se são os trabalhadores não existiam nada, como pode os trabalhadores aceitar uma desigualdade tão grande? Porque sem os trabalhadores não existia nenhuma riqueza, porque são os trabalhadores que constroem tudo. Por que os trabalhadores aceitam uma desigualdade? Ah, Lúcio, porque não existe união. Cara, eu também imaginava isso, cara. Eu também pensava isso. Por isso que eu sempre me questionei e falei, pô, mano, por que esse povo não se une, né? E, e busca os seus direitos, busca uma igualdade social. Depois que eu vi que existe esse controle, cara, eu pude perceber que essas pessoas não podem. Não pode porque a maioria são controladas. E a maioria estão aí só para só para confundir aquelas pessoas que ainda não sabem disso, aquelas pessoas ainda que estão dormindo, aquelas pessoas que ainda estão que não sabem desse controle, que não estão controladas. Certo? Porque aqui, ó, tem uma imagem aqui. Que seria essa imagem, né?
É o povo lá em Brasília, lá. Sinceramente, eu não sei que prédio é esse aí, mas eu sei que é um prédio lá de Brasília, lá geralmente onde fica lá o pessoal aí o pessoal aí que são eleitos pelo povo, não, sei lá, para criar leis, né? Mas e o povo tá aí querendo poder, né? O povo tá aí, tipo, querendo poder, querendo assumir o poder, sei lá, querendo tomar, alguns falam que querem tomar o poder, né? Tem outro cartaz aqui também que me chamou muita atenção. Deixa eu ver aqui. Abaixa a ditadura, o povo no poder. Mas assim, eu pergunto, né? O povo ele quer o poder aí, né? Foi aí para querer o poder. Mas eu pergunto, o poder do povo tá aí, né? O poder do povo se encontra aí. Ou essas manifestações aqui é só para iludir, né? Para criar uma imagem na mente das pessoas que o poder do povo se encontra aí, e aí que tá o poder. Cara, eu acredito que o poder do povo não tá aí não, cara. Eu acredito que o poder do povo aí tá na união, né? Tá, tá na união, né? Tá na união dos trabalhadores para tomar decisões em benefício próprio, em benefício da classe trabalhadores, em busca de uma igualdade social e uma distribuição de renda justa e honesta, né? Porque o que são os trabalhadores, o que são uma empresa, né? Uma empresa é o quê? Uma empresa é o quê? É um galpão, é um prédio, é um CNPJ. Você pode ver que empresas são pessoas, né? Uma empresa são pessoas trabalhando e empresas são pessoas consumindo. Aí eu te pergunto, se empresas são pessoas trabalhando e se empresas são pessoas consumindo, se empresas são pessoas, tem como alguém falar que existe dono de empresa? Não seria mais justo dizer que existe administradores de empresa? Porque como é que você vai ser dono de pessoas, né? Como é que você vai ser dono de pessoas? A não ser que exista, porque a partir do momento que exista dono de pessoas, existe uma escravidão. A não ser que as pessoas assumam de vez que existe o controle mental, né? Que existe esse controle dos principados. Aí são pessoas controladas, né? Por isso que eu estou falando desse conformismo, né? Porque existe esse controle. Porque se não existisse esse controle, seria muito fácil o povo assumir o poder que ele tem. Porque ele poderia é, exigir benefícios só por consumir, né? Porque ele teria condições de transformar qualquer empresa em bilionárias ou não, através do seu consumo, entende? Ele poderia chegar e falar: nossa, mano, o nosso consumo é riqueza, a nossa união. Quando a gente se une para quando a gente se une para consumir de determinada empresa e de determinado produto, nós estamos gerando riqueza para aquela empresa. E nós podemos
cobrar por isso, através de um retorno para o social. Porque nós temos o poder de transformar qualquer empresa em bilionárias ou não através do nosso consumo. Entende? E eu sempre me questionei por que o povo ele nunca se uniu para exigir benefícios em troca do seu consumo. Porque o povo ele tem um poder danado, o poder do consumo. Nessa união que consome, ele pode transformar em qualquer empresa em bilionárias ou não, certo? Ele tem um controle da audiência, entende? Ele tem um controle. Teria o controle, né? Ele teria o controle se não existisse esse controle mental, entende? Se não existisse esse controle mental, é, o poder estaria na mão dos trabalhadores, né? Porque eles são trabalhadores e são eles, além de trabalhar, eles são eles também que consomem, que consomem, né? Porque os trabalhadores teriam o controle de tudo. Porque as pessoas falam assim, não, Lúcio, mas são donos de empresa que geram empregos, né? Se não fosse dono de empresa, se não fosse dono de empresa, não gerava emprego. Mas eu pergunto, se é o dono da empresa que gera emprego, quando os consumidores param de comprar daquela empresa, então por que ele começa a demitir? Não é o dono que gera emprego? Porque quando ele perde os consumidores, ele começa a demitir? Porque se é o dono está lá. Não tem consumidor, mas o dono está lá. Por que ele começa a demitir? Porque aí você vê que quem gera emprego são os próprios consumidores, que são os trabalhadores. Então seria o quê? Seria trabalhadores gerando consumidores e consumidores gerando trabalhadores. Seria um ciclo, né? Seria, né? Trabalhadores trabalham, recebem seu salário, vai consumir, e esse consumo aí gera mais trabalho. Seria mais ou menos isso. Então você vê que a união do povo seria uma união muito poderosa, porque ele teria o controle da economia, ele teria o controle de tudo, através do seu consumo, através do seu trabalho, ele teria o controle de tudo. E ele teria também o controle aí de ele teria o controle aí de poder acabar ou dificultar guerras, né? Porque o trabalhador não ganha nada com guerra. Então, ele poderia aí dificultar guerras porque os trabalhadores são os abastecedores. E como os trabalhadores que são os abastecedores de uma guerra, né? Porque ele que abastece máquinas de guerra, né? Seja aeronaves ou tanques de guerra, ou sei lá, ou armas com munições, é tudo abastecido pelos trabalhadores, né? E sem os trabalhadores, como é que os soldados iriam lutar? Sem combustível para suas aeronaves, sem munições e sem mantimentos, né? Até mesmo aí água potável para beber e alimentação, uniformes, tudo isso aí é abastecido pelos trabalhadores, porque os trabalhadores numa guerra eles são soldados. Ah, os trabalhadores são soldados? Sim, eu acredito que os trabalhadores aí eles são os soldados mais importantes de uma guerra, porque ele que abastece, né? Ele que abastece, eles são abastecedores. Ele que abastece aí o campo de batalha, desde com mantimento, né? Alimentação, água potável, combustível,
E sem os trabalhadores aí não tem guerra. Então, a partir do momento que os trabalhadores reconhecessem esse poder, eles poderiam se unir, né? Eles poderiam se unir. Muitas vezes, um exemplo lá, o país A tá em guerra com o país B. Os trabalhadores do país A e os trabalhadores do país B se uniriam e falar, não, a gente não quer guerra não, guerra só causa prejuízo. Vocês param de abastecer a guerra aí, que nós para de abastecer a guerra aqui. E não, vamos fazer os soldados voltar para casa e a gente não quer guerra, porque a guerra não vai, só vai trazer destruição para nós e prejuízo. O que os trabalhadores querem é igualdade social. E cada um dentro do seu país aí vai cobrar igualdade social. É uma distribuição de renda justa e honesta, certo? Então, você pode ver que o poder dos trabalhadores seria muito grande. E eu sempre me questionei por que os trabalhadores não usam, que não usariam esse poder que eles têm. Né? Por que eles não usariam esse poder, né? Principalmente aí para acabar com guerras e tudo. Porque são os trabalhadores, como eu já falei aqui, que abastece tudo isso aqui, ó, né? Abastece soldados, abastece tanques, né? Aqui, os trabalhadores aqui que abastece tudo isso. Por que eles não usam esse poder para acabar com guerras, né? E cobrar uma igualdade social, até mesmo aí para cobrar pelo seu consumo, porque é ele que porque são os trabalhadores que são consumidores que gera toda a riqueza aí do país, podendo transformar qualquer empresa aí em bilionárias ou não, certo? O poder estaria na mão dos trabalhadores e eu me questionei sobre isso, e eu me questionava, né, é, refletindo, por que os trabalhadores nunca reivindicava, né, esse poder que ele tinha, nunca reivindicava o direito que ele tinha através do poder que ele exercia. Entende? Ah, mas por que, Lúcio? Mas é aí que entra esse cara aqui. Porque muitas dessas pessoas aqui são controladas. Então é difícil, cara. É difícil, porque o povo teria o comando de tudo, o povo teria o comando da economia, tanto para acabar com guerras e tanto para acabar com a desigualdade social. Mas isso é muito difícil acontecer por causa desse fator aqui que eu desconhecia, né? Eu desconhecia esse fator aqui, o controle desse cara aqui. E depois do ataque espiritual, que eu falei, nossa, agora eu compreendo, né? Eu compreendo essa omissão, né? Por que o povo ele não reage? Porque ele não consegue. Porque muitas dessas pessoas aqui já estão controladas, certo? Controlados por um controle mental. São apenas pessoas controladas. Porque se não existisse esse controle mental, cara, era muito fácil. Seria fácil demais. Era só o povo se unir que ele comandaria a economia, ele acabaria com guerras e assim por diante. Porque ele poderia não abastecer as guerras, não existiriam guerras. Né? Ele poderia cobrar pelo seu consumo e trazer benefícios para o social, gerando emprego e gerando emprego aí e diminuindo a desigualdade social. Então o povo teria um poder muito grande. Eu já tinha esses pensamentos até ser atacado por esse cara, certo? Quando esse cara aqui chegou, né? E fez eu entender que é ele que manda nesse planeta, porque ele tem o controle de
de muitas pessoas, e é muitas pessoas mesmo. Ele tem o controle. E a partir do momento que ele tem o controle dessas pessoas, essas pessoas fazem o que eles querem, o que ele quer, né? Então fica muito difícil. Fica muito difícil. E aí agora no caso aí, tudo seria controlado por ele, tanto empresas, tanto sistema religioso, tanto guerras. Seria o governo oculto. Ele está aí escondido. Ele age por trás de pessoas, certo? Depois nós pode fazer outro vídeo para desenrolar isso melhor, mas ele age por trás de pessoas. E, e quando ele não tem um controle sobre você, cara, ele vai querer te destruir, mano. Ou por algo, alguma coisa que aborrece ele, ou por um pensamento seu, ou uma ideia de mudança para trazer benefício para a população, ele vai querer te destruir. E para te destruir, ele vai te causar prejuízo. E vai usar pessoas, vai usar empresas. O que ele puder usar contra você, ele vai usar. Ele vai usar a sua mente para te trazer prejuízo. Certo? E quando você é atacado por esse cara aqui, é só pela misericórdia do Criador. Certo? Só pela misericórdia do Criador. Porque ele mexe com sua mente, né? Ele mexe com a sua mente e usa pessoas contra você. Beleza, pessoal? Então hoje é só um pouquinho para dar uma refletida aí. E é isso aí. Valeu.